Você já se perguntou por que o apóstolo Paulo, responsável por escrever grande parte do Novo Testamento, quase nunca fala diretamente sobre os anjos caídos? Em uma época em que muitos discutiam espíritos, demónios e poderes invisíveis, seria de esperar que ele explicasse detalhadamente quem eram esses seres. No entanto, suas cartas seguem um caminho diferente. Em vez de alimentar a curiosidade sobre o mundo espiritual, Paulo sempre direciona os olhos dos cristãos para Cristo. Mas isso significa que ele não sabia nada sobre os anjos caídos? Ou será que existe uma razão muito mais profunda para o silêncio aparente do apóstolo? Ao longo deste estudo, vamos responder a essa pergunta apenas com base nas Escrituras. Não recorreremos a tradições populares, lendas antigas ou especulações que surgiram ao longo dos séculos. Nosso objetivo é descobrir o que a Bíblia realmente ensina e compreender por que Paulo escolheu falar do assunto da maneira como falou. Para entender sua perspectiva, precisamos lembrar quem era Paulo. Antes de se tornar um seguidor de Jesus, ele era um fariseu profundamente instruído nas Escrituras judaicas. Conhecia a lei, os profetas e os salmos como poucos de sua época. Também vivia em um período em que muitos judeus discutiam intensamente a origem do mal, dos demónios e dos anjos que se rebelaram contra Deus. Isso significa que Paulo certamente conhecia essas discussões. Porém, quando recebeu sua missão de anunciar o Evangelho, sua prioridade mudou completamente. Em suas cartas, o centro nunca foi Satanás, os demónios ou os anjos caídos. O centro sempre foi Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, seu reino e a esperança da salvação. Essa escolha não foi por acaso. Enquanto muitos buscavam respostas para mistérios espirituais, Paulo entendia que o maior perigo para a Igreja não era a falta de informações sobre os demónios, mas o afastamento da verdade do Evangelho. Por isso, em vez de incentivar o medo ou a curiosidade excessiva, ele ensinava os cristãos a permanecerem firmes em Cristo. Mesmo assim, isso não significa que Paulo ignorasse a existência das forças espirituais malignas. Muito pelo contrário. Ao longo de suas cartas, encontramos diversas referências a poderes invisíveis, principados, potestades e forças espirituais do mal. Porém, ele nunca apresenta esses seres como protagonistas da história. Para Paulo, eles são criaturas limitadas, incapazes de impedir os planos de Deus. Esse detalhe é extremamente importante. Hoje, muitas pessoas vivem fascinadas pelo mundo espiritual. Alguns enxergam demónios em tudo. Outros têm medo constante da ação de Satanás. Há ainda quem passe mais tempo estudando os anjos caídos do que conhecendo o próprio Cristo. Paulo jamais incentivou esse tipo de comportamento. Sempre que mencionava o reino das trevas, fazia isso para mostrar uma verdade maior. Jesus já venceu. Essa perspectiva muda completamente a forma como devemos ler a Bíblia. O foco das Escrituras nunca é exaltar o poder do mal, mas revelar a supremacia de Deus sobre toda a criação. Mesmo quando fala sobre Satanás, Paulo deixa claro que ele continua sujeito aos limites estabelecidos pelo Senhor. É por isso que suas cartas transmitem confiança, esperança e segurança aos cristãos. Ao invés de viverem aterrorizados pelo mundo invisível, os seguidores de Cristo são chamados a viver pela fé, sabendo que pertencem àquele que venceu a morte e reina para sempre. Mas uma pergunta ainda permanece. Se Paulo sabia tanto sobre as Escrituras e reconhecia a existência dessas forças espirituais, o que exatamente ele acreditava sobre os anjos caídos? Quem eram esses poderes mencionados em suas cartas? Eles são os mesmos seres que se rebelaram contra Deus? Como atuam no mundo? E qual será o destino final deles? Para responder a essas perguntas, precisaremos examinar cuidadosamente os textos escritos pelo próprio apóstolo. Descobriremos que, embora Paulo fale pouco sobre a origem dos anjos caídos, ele revela muito sobre sua atuação, seus limites e,
acima de tudo, sobre a vitória absoluta de Cristo sobre todo o reino das trevas. É exatamente por esse caminho que seguiremos a partir de agora. Depois de entendermos que Paulo não ignorava a existência dos anjos caídos, surge uma pergunta inevitável: onde exatamente ele fala sobre eles? Curiosamente, o apóstolo raramente usa a expressão anjos caídos. Em vez disso, ele emprega termos como principados, potestades, dominadores deste mundo de trevas e forças espirituais do mal. À primeira vista, essas palavras podem parecer difíceis de compreender, mas, quando analisadas dentro do contexto das cartas paulinas, revelam uma visão muito clara sobre a batalha espiritual. O texto mais conhecido está em Efésios 6 e 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa declaração mudou completamente a maneira como muitos cristãos passaram a entender o conflito espiritual. Paulo não afirma que nossa principal batalha é contra pessoas, governos ou circunstâncias. Ele ensina que existe uma realidade invisível atuando por trás do mundo material. Entretanto, ele também toma o cuidado de não descrever detalhadamente cada um desses seres. Porquê? Porque seu objetivo nunca foi despertar curiosidade, mas preparar os cristãos para permanecerem firmes. Observe que Paulo não dedica capítulos explicando a origem de cada principado ou classificando diferentes categorias de demónios. Em vez disso, imediatamente após mencionar essas forças espirituais, ele apresenta algo muito mais importante: a armadura de Deus. Isso revela uma prioridade extraordinária. Enquanto muitas pessoas desejam saber quem são exatamente os anjos caídos, Paulo preocupa-se em ensinar como permanecer fiel a Cristo diante da oposição espiritual. Essa diferença é fundamental. Ao longo dos séculos, inúmeros livros foram escritos tentando organizar uma espécie de hierarquia dos demónios. Alguns chegaram até mesmo a atribuir nomes e funções específicas para espíritos que a própria Bíblia jamais identifica. Paulo nunca fez isso. Ele preferiu concentrar toda a atenção na suficiência de Cristo. Essa mesma ideia aparece novamente na carta aos Colossenses. Em Colossenses 1:16, Paulo declara que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades. Essa afirmação possui um significado profundo. Mesmo aqueles seres espirituais que um dia se rebelaram, não existem fora da autoridade do Criador. Eles não surgiram por acaso nem possuem um poder independente de Deus. Toda criatura espiritual teve sua origem no ato criador do Senhor. Isso não significa que Deus criou o mal. Significa que seres originalmente criados bons fizeram escolhas que os afastaram de seu Criador, assim como aconteceu com a humanidade desde a queda no Éden. Mais adiante, em Colossenses 2:15, Paulo apresenta uma das declarações mais poderosas de todo o Novo Testamento. Falando sobre a cruz, ele escreve que Cristo despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Perceba o contraste. Enquanto muitos imaginavam Satanás como um inimigo praticamente invencível, Paulo afirma que a maior vitória já aconteceu. Na cruz, Jesus derrotou definitivamente o poder do pecado, da morte e de todas as forças espirituais que se opõem ao reino de Deus. Isso não significa que o mal deixou de existir. Os poderes das trevas ainda atuam no mundo, tentando enganar, acusar e afastar as pessoas da verdade. Porém, sua derrota já foi decretada. Eles continuam ativos, mas não possuem a palavra final sobre a história. Essa verdade transforma completamente a perspectiva cristã. O discípulo de Cristo não luta para conquistar uma vitória que ainda não existe.
Ele luta sustentado pela vitória que Cristo já conquistou. É exatamente por isso que Paulo nunca incentiva o medo. Em nenhuma de suas cartas encontramos o apóstolo ensinando os cristãos a viverem aterrorizados pelos demónios ou obcecados em descobrir detalhes sobre os anjos caídos. Seu chamado é sempre o mesmo. Permaneçam firmes na fé, vistam toda a armadura de Deus, perseverem na oração e mantenham os olhos fixos em Jesus. Essa é a estratégia do Evangelho. Quanto mais conhecemos Cristo, menos somos dominados pelo medo das trevas. No entanto, uma pergunta importante ainda permanece sem resposta. Se Paulo fala sobre principados e potestades, quando esses seres se rebelaram contra Deus? A Bíblia realmente explica a origem dos anjos caídos? Ou essa história foi construída a partir de diferentes passagens das Escrituras? É exatamente essa investigação que faremos no próximo passo, analisando cuidadosamente os textos bíblicos que tratam da origem da rebelião no mundo espiritual. Depois de compreender que Paulo reconhecia a existência de poderes espirituais malignos, chegamos a uma das perguntas mais intrigantes de toda a Bíblia. Afinal, de onde vieram os anjos caídos? Curiosamente, Paulo quase nunca descreve esse acontecimento em detalhes. Isso leva muitas pessoas a pensar que a Bíblia não fala sobre o assunto. Porém, quando reunimos diferentes passagens das Escrituras, começamos a enxergar um quadro muito mais amplo. Antes de tudo, precisamos estabelecer uma verdade importante. A Bíblia afirma que tudo o que Deus criou era bom. No relato da criação, em Gênesis, vemos repetidas vezes a declaração de que a obra do Senhor era muito boa. Isso significa que Deus não criou seres maus. Se existem anjos que hoje se opõem ao reino de Deus, houve um momento em que eles também faziam parte da perfeita criação divina. Mas o que aconteceu? Uma das passagens mais debatidas é Isaías 14. O texto descreve a queda daquele que é chamado de Estrela da Manhã, ou Lúcifer, dependendo da tradução utilizada. À primeira vista, Isaías está dirigindo sua mensagem ao rei da Babilônia. Entretanto, muitos estudiosos observam que a linguagem utilizada parece ultrapassar a descrição de um simples governante humano. O orgulho, o desejo de elevar-se acima de todos e a tentativa de ocupar um lugar reservado somente a Deus fizeram com que muitos cristãos enxergassem nessa passagem uma referência simbólica à rebelião de Satanás. Ainda assim, é importante sermos cuidadosos. A Bíblia nunca afirma de maneira explícita. Isaías 14 descreve Satanás. Essa interpretação existe há muitos séculos dentro do cristianismo, mas o texto também possui um contexto histórico relacionado ao rei da Babilônia. Por isso, devemos distinguir aquilo que as Escrituras afirmam claramente daquilo que foi construído por comparação entre diferentes passagens. Algo semelhante acontece em Ezequiel 28. Ali encontramos uma profecia dirigida ao rei de Tiro. Entretanto, novamente aparecem descrições impressionantes. Alguém que esteve no Éden foi chamado de querubim ungido e caminhava entre pedras de fogo até que a iniquidade foi encontrada nele. Muitos entendem que essas palavras também apontam além do rei terreno, revelando a queda de um ser espiritual de grande posição. Mais uma vez, porém, a Bíblia não declara isso de forma direta. É justamente aqui que percebemos uma característica importante das Escrituras. Elas não procuram satisfazer toda a curiosidade humana sobre o mundo espiritual. Em vez disso, apresentam apenas aquilo que é necessário para a nossa fé. Mas existe uma passagem que fala claramente sobre uma rebelião no céu. Em Apocalipse 12, João descreve um grande dragão vermelho identificado como Satanás. O texto afirma que sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e que houve uma batalha entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus seguidores. No final desse conflito, Satanás é lançado para a terra juntamente com seus anjos.
Essa é uma das referências mais explícitas à existência de anjos que escolheram seguir a rebelião contra Deus. Entretanto, estudiosos cristãos divergem sobre o momento exato em que esse evento ocorreu. Alguns entendem que descreve um acontecimento anterior à criação da humanidade. Outros acreditam que João utiliza uma linguagem simbólica para representar a derrota definitiva de Satanás por meio da obra de Cristo. Independentemente dessas interpretações, uma verdade permanece inalterada. A Bíblia nunca apresenta Satanás como um rival igual a Deus. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre a visão bíblica e muitas ideias populares. Em diversas culturas, o bem e o mal aparecem como duas forças equivalentes lutando pelo controle do universo. As Escrituras rejeitam completamente essa ideia. Satanás continua sendo uma criatura. Mesmo rebelado, ele permanece limitado pela autoridade do Criador. Não possui poder infinito, não conhece todas as coisas e não pode agir fora dos limites permitidos por Deus. Essa compreensão está em perfeita harmonia com aquilo que Paulo ensina em suas cartas. Embora reconheça a existência das forças espirituais do mal, o apóstolo jamais lhes atribui um poder comparável ao de Cristo. Pelo contrário, toda a sua mensagem aponta para a soberania absoluta do Senhor sobre toda a criação, visível e invisível. Mas isso levanta outra questão igualmente importante. Se Satanás e seus anjos realmente se rebelaram contra Deus, como eles atuam hoje, de que maneira procuram influenciar o mundo e qual estratégia Paulo apresenta para que os cristãos permaneçam firmes diante dessa batalha espiritual? É exatamente isso que descobriremos no próximo passo. Depois de entender que existe uma rebelião no mundo espiritual, surge uma pergunta inevitável. Como esses poderes atuam hoje? Curiosamente, Paulo não dedica suas cartas a descrever manifestações espetaculares dos demónios. Ele quase nunca se concentra em narrativas sobre possessões ou fenómenos extraordinários. Em vez disso, o apóstolo revela algo muito mais profundo. A principal arma de Satanás não é a força, mas o engano. Essa verdade aparece logo no início de seu ministério. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo escreve: O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Observe cuidadosamente essas palavras. Paulo não afirma que Satanás pode impedir Deus de salvar alguém. Ele diz que o inimigo procura cegar o entendimento das pessoas, afastando-as da verdade do Evangelho. Essa é uma diferença enorme. Enquanto muitos imaginam Satanás apenas como alguém que provoca medo ou destruição física, Paulo revela que seu objetivo principal é impedir que as pessoas conheçam Cristo. Por isso, a batalha espiritual começa na mente e no coração. Sempre que o ser humano troca a verdade pela mentira, o orgulho pela humildade ou a palavra de Deus pelas falsas doutrinas, o reino das trevas encontra espaço para agir. Essa mesma ideia aparece em 2 Coríntios 11. Ali, Paulo demonstra preocupação com a igreja porque alguns falsos mestres estavam distorcendo o Evangelho. Então ele faz uma comparação impressionante. Assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, perceba que Paulo volta ao jardim do Éden. Para ele, a estratégia de Satanás nunca mudou. No Éden, o inimigo não apareceu obrigando Eva a desobedecer. Ele primeiro plantou dúvidas sobre a palavra de Deus. Foi isso mesmo que Deus disse? Essa simples pergunta abriu caminho para toda a tragédia da humanidade. Séculos depois, Paulo alerta que o mesmo método continua sendo usado. O diabo procura confundir, distorcer, misturar verdade com mentira e enfraquecer a confiança das pessoas em Deus. É exatamente por isso que Paulo insiste tanto no conhecimento das Escrituras. Quanto mais profundamente um cristão conhece a verdade, menor é a influência da mentira.
Mas Paulo revela ainda outro aspecto importante. Em Efésios 4:27 ele aconselha: não deis lugar ao diabo. Essa frase é extremamente significativa. Ela mostra que o inimigo procura oportunidades. Paulo não ensina que Satanás possui liberdade ilimitada sobre os filhos de Deus. Pelo contrário, ele deixa claro que o cristão deve fechar as portas para tudo aquilo que favorece a ação do pecado. Ira não resolvida, ressentimento, orgulho, mentira, impureza, desobediência e falta de perdão. O verdadeiro campo de batalha é a vida diária. Não é por acaso que Paulo dedica muito mais espaço ensinando sobre santidade do que falando sobre demónios. Porque uma vida transformada pelo Espírito Santo torna-se uma poderosa resistência contra as obras das trevas. Outro texto importante encontra-se em Efésios 6. Depois de explicar que nossa luta é contra forças espirituais malignas, Paulo não manda os cristãos perseguirem demónios ou buscarem confrontos diretos com Satanás. Ele apresenta a armadura de Deus. Cada peça dessa armadura aponta para uma vida completamente fundamentada em Cristo. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Finalmente, a oração constante. Perceba algo extraordinário. Toda a proteção descrita por Paulo está ligada ao relacionamento com Deus, não ao medo do inimigo. Isso revela uma verdade frequentemente esquecida. Quanto mais uma pessoa conhece Cristo, menos espaço existe para o domínio das trevas. Quanto mais ela vive na palavra, menos vulnerável se torna aos enganos espirituais. É por isso que Paulo nunca incentiva uma obsessão pelos anjos caídos. Seu foco sempre permanece em Jesus. O Evangelho não foi escrito para despertar fascínio pelo reino das trevas, mas para anunciar o reino da luz. No entanto, ainda resta uma pergunta muito importante. Se Satanás continua agindo no mundo e tenta enganar a humanidade, isso significa que ele vencerá no final? Paulo responde essa questão com absoluta esperança. Para o apóstolo, a derrota de Satanás já começou na cruz e terminará definitivamente no dia em que Cristo julgar todas as forças do mal. É justamente sobre esse destino final dos anjos caídos que falaremos no próximo passo. Depois de compreender como Satanás procura agir por meio do engano, surge uma pergunta que inquieta muitos cristãos. Os anjos caídos ainda estão ativos nos dias de hoje? A resposta da Bíblia é clara: sim. Entretanto, é igualmente importante entender como eles atuam. Muitas ideias populares foram construídas ao longo dos séculos, atribuindo praticamente qualquer problema à ação direta de demónios. Paulo, porém, apresenta uma visão muito mais equilibrada. Em suas cartas, ele nunca ensina que todo sofrimento humano é causado por espíritos malignos. Também não incentiva os cristãos a viverem procurando manifestações demoníacas em cada situação da vida. Seu foco permanece no pecado, na fidelidade a Cristo e na permanência na verdade. Isso não significa negar a existência da batalha espiritual. Significa apenas que Paulo não desejava que a igreja fosse dominada pelo medo. Em 1 Timóteo 4:1, encontramos uma das advertências mais importantes sobre esse assunto. O apóstolo escreve: o Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Observe cuidadosamente. Paulo não diz que o maior ataque dos anjos caídos será necessariamente através de manifestações assustadoras. Ele afirma que o perigo principal está no engano espiritual. Doutrinas falsas, mentiras apresentadas como verdade. Ensinamentos que parecem religiosos, mas afastam as pessoas de Cristo. Essa advertência continua extremamente atual.
Ao longo da história surgiram inúmeros movimentos religiosos que misturaram parte da verdade bíblica com ideias humanas. Em muitos casos, o erro não aparece de maneira evidente. Ele chega de forma sutil, usando palavras bonitas, promessas atraentes e interpretações distorcidas das Escrituras. Foi exatamente assim no Jardim do Éden. Satanás não começou negando totalmente Deus. Primeiro, alterou apenas uma pequena parte da verdade. É assim que o engano costuma funcionar. Por isso Paulo insiste tanto na importância do discernimento espiritual. O cristão precisa conhecer profundamente a palavra para reconhecer aquilo que realmente vem de Deus. Outro aspecto importante aparece em Efésios 5. Paulo exorta os crentes a abandonarem as obras das trevas e viverem como filhos da luz. Perceba novamente onde está a sua preocupação. Ele não manda os cristãos viverem procurando demónios. Ele os convida a viver uma vida santa, porque quanto mais uma pessoa anda na luz de Cristo, menor espaço existe para a influência das trevas. Essa é uma das maiores diferenças entre o ensino bíblico e muitas ideias populares. Hoje existem pessoas completamente fascinadas pelo mundo demoníaco. Algumas conhecem mais nomes de demónios do que versículos da Bíblia. Outras vivem assustadas, acreditando que Satanás controla praticamente tudo ao seu redor. Paulo jamais alimentou esse tipo de mentalidade. Em Romanos 8, ele oferece uma das maiores declarações de segurança para todos os cristãos. Nada poderá separar os filhos de Deus do amor de Cristo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem qualquer outra criatura. Essas palavras revelam algo extraordinário. Mesmo existindo forças espirituais malignas, nenhuma delas possui autoridade para romper a comunhão entre Cristo e aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele. Essa certeza elimina tanto o medo quanto a arrogância. O cristão não subestima o inimigo, mas também não o superestima. Ele sabe que existe uma batalha espiritual real, porém confia que Deus continua absolutamente soberano. É justamente por isso que Paulo nunca incentiva práticas supersticiosas, objetos considerados protetores ou rituais especiais contra os demónios. Sua confiança está inteiramente em Cristo, na cruz, na palavra, na oração, na ação do Espírito Santo. Esse continua sendo o modelo para a Igreja até hoje. Enquanto o mundo busca respostas em ocultismo, superstição ou medo, o Evangelho aponta para uma única fonte de segurança: Jesus Cristo. Mas toda essa batalha espiritual levanta uma última pergunta. Se os anjos caídos continuam agindo agora, o que acontecerá com eles no fim da história? Eles permanecerão para sempre lutando contra Deus? Ou a Bíblia revela um julgamento definitivo para Satanás e todos aqueles que escolheram segui-lo? É exatamente essa esperança gloriosa que Paulo confirma e que veremos no próximo passo. Depois de compreender que os anjos caídos ainda procuram enganar a humanidade, chegamos à pergunta mais importante de todo este estudo: qual será o destino final dessas forças espirituais? Paulo nunca deixa seus leitores em dúvida. Embora reconheça que existe uma batalha espiritual real, ele afirma repetidamente que essa guerra já possui um vencedor. Uma das declarações mais encorajadoras aparece em Romanos 16 e 20. O apóstolo escreve: "E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Essa promessa é extraordinária. Paulo não diz que Satanás vencerá muitas batalhas até finalmente ser derrotado por acaso. Ele afirma que Deus já determinou o fim dessa história. O inimigo ainda atua, ainda tenta, ainda engana, mas seu destino está decidido. Essa esperança acompanha praticamente todas as cartas do apóstolo. Para Paulo, a cruz não foi apenas um momento de sofrimento. Ela marcou o início da derrota definitiva do reino das trevas. Quando Cristo morreu e ressuscitou, o pecado perdeu seu domínio sobre aqueles que creem
a morte foi vencida e Satanás deixou de possuir a última palavra sobre a humanidade. É exatamente por isso que Paulo escreve em Colossenses 2:15 que Cristo despojou os principados e as potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles na cruz. Imagina a cena. Aparentemente, o Calvário parecia uma derrota. Jesus estava crucificado. Os líderes religiosos comemoravam. Os discípulos estavam escondidos. Tudo parecia perdido. Mas, aos olhos de Deus, aquele era o maior triunfo da história. Na cruz, Cristo derrotou justamente aquele que parecia ter vencido. Essa perspectiva muda completamente a maneira como o cristão encara a batalha espiritual. Nós não caminhamos rumo a uma vitória incerta. Vivemos sustentados por uma vitória que já foi conquistada. Mas Paulo revela outro detalhe surpreendente em 1 Coríntios 6:3. Falando sobre o futuro, ele pergunta: Não sabeis que havemos de julgar os anjos? Essa pequena frase despertou inúmeras perguntas ao longo da história da Igreja. Que anjos são esses? Embora Paulo não explique detalhadamente, muitos estudiosos entendem que ele está se referindo aos anjos que permaneceram em rebelião contra Deus. Isso significa que, no plano eterno do Senhor, aqueles que foram redimidos por Cristo participarão, de alguma forma, da manifestação da justiça divina. É uma verdade impressionante. Os seres humanos, outrora marcados pelo pecado, serão restaurados em Cristo a ponto de participarem do reino eterno do Senhor. Essa esperança é confirmada por outras partes da Bíblia. Na pequena carta de Judas, lemos que certos anjos que abandonaram sua posição foram guardados em prisões eternas para o grande dia do juízo. Da mesma forma, em 2 Pedro, encontramos a afirmação de que Deus não poupou os anjos que pecaram, reservando-os para o julgamento final. Esses textos mostram que a rebelião dos anjos não ficará sem resposta. A justiça divina alcançará todas as criaturas, tanto humanas quanto espirituais. Finalmente, chegamos ao livro de Apocalipse. Ali encontramos a conclusão definitiva dessa história. Depois da derrota final de Satanás, João descreve que o diabo é lançado no lago de fogo, onde será atormentado para todo o sempre. Não existe qualquer possibilidade de uma nova rebelião. Não haverá uma segunda oportunidade para o mal retornar. O reino de Deus será plenamente estabelecido. Toda lágrima será enxugada. A morte deixará de existir. O pecado desaparecerá para sempre. E todas as forças das trevas serão definitivamente removidas da criação. Perceba como isso está em perfeita harmonia com toda a mensagem de Paulo. O apóstolo nunca concentrou a atenção da Igreja na força dos demónios. Seu olhar sempre esteve voltado para o triunfo absoluto de Cristo. Porque, no final da história, não será Satanás quem determinará o destino da humanidade. Será Jesus. Essa talvez seja a maior lição de todo este estudo. Quando olhamos apenas para o poder do inimigo, o medo domina nosso coração. Mas quando olhamos para Cristo, descobrimos que o desfecho já foi escrito pelo próprio Deus. Resta, porém, uma pergunta extremamente prática. Se essa é a verdade revelada nas Escrituras, como os cristãos devem viver enquanto aguardam esse dia glorioso? É exatamente essa a aplicação para a nossa vida diária que veremos no próximo e penúltimo passo. Depois de conhecer tudo o que a Bíblia revela sobre Satanás e os anjos caídos, resta a pergunta mais importante de todas. O que isso muda na nossa vida hoje? A resposta de Paulo é surpreendentemente simples. Ele nunca escreveu suas cartas para satisfazer a curiosidade das pessoas sobre o mundo espiritual. Seu objetivo era transformar vidas por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, depois de falar sobre principados, potestades e forças espirituais do mal, Paulo imediatamente conduz seus leitores para uma vida de fé, santidade e confiança em Deus. Esse detalhe merece nossa atenção. Hoje,
Muitas pessoas gastam horas assistindo vídeos sobre demónios, profecias misteriosas e teorias sobre o fim dos tempos. Algumas conhecem profundamente histórias sobre Satanás, mas conhecem muito pouco os ensinamentos de Jesus. Paulo faria exatamente o contrário. Para ele, quanto mais uma pessoa conhece Cristo, menos espaço existe para o medo. É por isso que, em Efésios 6, logo após explicar que nossa luta é contra forças espirituais invisíveis, ele apresenta a famosa armadura de Deus. Cada peça dessa armadura representa uma dimensão da vida cristã. O cinturão da verdade nos lembra que devemos permanecer firmes na palavra de Deus. A couraça da justiça aponta para uma vida transformada pela graça de Cristo. Os pés calçados com o Evangelho da Paz mostram que fomos chamados para anunciar esperança e não espalhar medo. O escudo da fé protege o coração contra as dúvidas e acusações do inimigo. O capacete da salvação lembra quem realmente somos em Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, torna-se nossa principal arma contra o engano. Perceba algo extraordinário. Nenhuma dessas armas está relacionada ao medo. Nenhuma delas depende de fórmulas especiais, objetos considerados sagrados ou rituais secretos. Tudo aponta para um relacionamento vivo com Deus. Esse é o centro da mensagem de Paulo. Outra lição importante aparece em Filipenses 4. Mesmo vivendo preso, enfrentando perseguições e inúmeras dificuldades, Paulo escreve palavras que continuam confortando milhões de cristãos. Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso demonstra que o medo nunca deve governar a vida daqueles que pertencem a Cristo. O inimigo deseja produzir confusão, desespero e insegurança. Deus, porém, oferece paz. Uma paz que excede todo o entendimento humano. Essa promessa continua válida para cada cristão dos nossos dias. Vivemos em um mundo cheio de violência, injustiça e enganos. As tentações continuam existindo. As falsas doutrinas continuam surgindo. A batalha espiritual permanece real. Mas Paulo jamais diz que devemos viver apavorados. Pelo contrário, ele afirma repetidas vezes que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta continua ecoando através dos séculos. Ela não ignora a existência do mal. Ela apenas coloca cada coisa em seu devido lugar. Satanás não governa a história. Cristo governa. Os anjos caídos não determinam o futuro. Deus determina. O reino das trevas não terá a última palavra. O reino de Cristo permanecerá para sempre. Talvez essa seja a maior diferença entre uma vida dominada pelo medo e uma vida sustentada pela fé. Quem olha apenas para o poder do inimigo vive inquieto. Quem olha para Jesus encontra descanso. Foi exatamente isso que Paulo aprendeu. Depois de perseguir a igreja, encontrar-se com Cristo no caminho para Damasco e dedicar toda a sua vida ao Evangelho, ele compreendeu que nenhuma força espiritual poderia separar os filhos de Deus do amor revelado em Jesus. Nem perseguições, nem prisões, nem sofrimento, nem principados, nem potestades, nem anjos, nem qualquer outra criatura. Essa certeza continua sendo a esperança da Igreja até hoje. Por isso, ao estudarmos os anjos caídos, jamais devemos perder de vista a principal mensagem das Escrituras. A Bíblia não foi escrita para exaltar Satanás. Ela foi escrita para revelar a glória, a graça e a vitória eterna de Jesus Cristo. E é justamente com essa esperança que chegamos ao final deste estudo, resumindo tudo aquilo que Paulo realmente nos ensinou sobre os anjos caídos e sobre a vitória definitiva do reino de Deus. Depois de percorrermos toda essa jornada pelas Escrituras, podemos responder com segurança à pergunta que deu origem a este estudo. O que Paulo realmente sabia sobre os anjos caídos? A resposta é clara. Paulo sabia que eles existiam.
Sabia que havia uma batalha espiritual acontecendo. Sabia que Satanás e seus seguidores procuravam enganar a humanidade, espalhar falsas doutrinas e afastar as pessoas da verdade do Evangelho. Mas, acima de tudo, Paulo sabia que nenhum desses poderes poderia vencer Jesus Cristo. Essa talvez seja a maior diferença entre a mensagem bíblica e muitas ideias populares dos nossos dias. Enquanto o mundo frequentemente coloca Satanás quase no mesmo nível de Deus, as Escrituras apresentam uma realidade completamente diferente. Deus continua soberano. Cristo continua reinando. O Espírito Santo continua transformando vidas. E todo o reino das trevas permanece limitado pela autoridade do Criador. Ao longo deste estudo, vimos que Paulo raramente descreve a origem dos anjos caídos em detalhes. Em vez disso, ele direciona constantemente nossa atenção para aquilo que realmente transforma a vida do cristão. Não é conhecer todos os mistérios do mundo espiritual. É conhecer Jesus. Quanto mais profundamente conhecemos Cristo, menos espaço existe para o medo. Quanto mais permanecemos em Sua palavra, mais facilmente reconhecemos o engano. Quanto mais caminhamos com Deus, menos influência as trevas exercem sobre nossa vida. Essa continua sendo a estratégia do Evangelho. Talvez algumas perguntas ainda permaneçam sem resposta. Como exatamente aconteceu a rebelião no céu? Quando os anjos caíram? Quantos eram? Quais funções possuíam? A Bíblia não responde cada um desses detalhes. E isso também nos ensina uma lição importante. Deus revelou tudo aquilo que precisamos para viver pela fé. Nem sempre revelou tudo aquilo que nossa curiosidade gostaria de saber. Por isso, o verdadeiro discípulo de Cristo aprende a descansar naquilo que Deus escolheu revelar. Ao mesmo tempo, evita construir doutrinas baseadas apenas em especulações ou interpretações que vão além das Escrituras. Foi exatamente esse equilíbrio que encontramos nas cartas de Paulo. Ele reconhecia a existência do inimigo, mas nunca o transformava no centro da mensagem. O centro sempre foi Cristo, sua cruz, sua ressurreição, seu reino eterno, sua promessa de vida eterna para todos aqueles que creem. Essa também precisa ser a prioridade da Igreja hoje. Vivemos em uma geração fascinada pelo sobrenatural. Muitas pessoas procuram respostas em teorias misteriosas, experiências extraordinárias e revelações que frequentemente ultrapassam aquilo que a Bíblia afirma. Entretanto, Paulo nos convida a permanecer firmes na simplicidade do Evangelho. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo reina. E Cristo voltará. Essa esperança é suficiente para sustentar nossa fé em qualquer circunstância. Quando compreendemos essa verdade, o medo perde sua força. As dúvidas começam a desaparecer. E nosso coração encontra descanso na certeza de que o Senhor continua conduzindo toda a história segundo sua perfeita vontade. Talvez você tenha iniciado este vídeo buscando respostas sobre os anjos caídos. Mas eu espero que termine esta mensagem olhando muito mais para Jesus do que para Satanás. Porque esse era exatamente o objetivo de Paulo. Sempre que falava sobre as trevas, ele conduzia seus leitores para a luz. Sempre que mencionava a batalha espiritual, apontava para a vitória de Cristo. E sempre que lembrava a existência do inimigo, reforçava que o nosso Salvador já venceu. Essa continua sendo a maior esperança de todos os cristãos. Se esta mensagem fortaleceu sua fé e ajudou você a compreender melhor o que a Bíblia realmente ensina, escreva aqui nos comentários. Cristo já venceu! Assim poderei saber que você permaneceu conosco até o final deste estudo. Não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar este vídeo com outras pessoas que desejam conhecer mais profundamente a Palavra de Deus e inscrever-se no canal para acompanhar os próximos estudos bíblicos. Que o Senhor fortaleça a sua fé, encha seu coração de paz e o mantenha firme na verdade do Evangelho.
Até o próximo estudo, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Antes de terminar, quero agradecer por você ter permanecido comigo até aqui. Se este estudo fortaleceu sua fé, deixe seu like, inscreva-se no canal Luz de Cristo e ative o sino para acompanhar nossos próximos estudos bíblicos. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos para que mais pessoas conheçam a verdade da Palavra de Deus. E escreva nos comentários: Cristo reina para sempre! Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e nos vemos no próximo vídeo aqui no Luz de Cristo.